Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para mais um Sincerão da galera? Agora vamos falar do Backlash de 2026. A gente acabou de gravar o Sincerão do SmackDown, que a gente colocou no domingo no ar, e agora vamos falar do Backlash. Então, se você quiser saber se você apareceu no nosso vídeo com seu comentário e saber a minha reação aos comentários de vocês, e olha que teve gente dando Ryutani para cima de mim de novo, vocês gostam de me ver rebatendo vocês, né? Assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de alguns comentários que eu vou fazer. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para fazer o YouTube divulgar a gente para mais pessoas. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Faltam apenas cerca de 140 pessoas para a gente chegar a 13 mil. Eu conto com vocês para a gente chegar nessa marca histórica aqui no Luta Livre na TV, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para mais um Sincerão da galera. E vamos começar aqui com o Lorde Azir. Lorde Azir é especialista em das atiçadas. Ele gosta, né? Ele vai fazer o seguinte comentário. Quem está avaliando bem esse Backlash só pode estar maluco. Eles colocaram 5 lutas e dentre elas estavam Danhausen e seus anões e a saga do biscoito do Shrek. Bom, Lorde Azir, deixa eu comentar uma coisa com você. Você pegou os 2 pontos menos fortes do show para poder avaliar o show inteiro. Desculpa, mas não dá para fazer isso. Porque as outras 3 lutas foram muito boas. E isso é inegável. Né? Você dizer que Seth Rollins e Bron Breakker, e Sky e Asuka, e Roman Reigns e Jacob Fatu não foram boas, e você querer jogar o show, julgar a nota inteira do show, por causa do Danhausen e do Minihausen, e por conta do Trick Williams e do Sami Zayn, que nem assim a história do biscoito de gengibre foi muito mencionada, foi só no vídeo de entrada, pô, não dá, né, cara? Mas enfim, eu resolvi ver se eu tava maluco. Eu dei nota 8 pro show. Quem assistiu o vídeo resumo sabe que eu dei nota 8 de 10 pro show. Então fui ver na gringa como é que estavam as avaliações do show, pra ver se eu não tô maluco, pra ver se, pô, tiozão é fãzaço da WWE, ele tá completamente cego e tudo mais. O que eu posso dizer pra você? O Cage Match, que é um dos sites mais críticos à WWE, porque hoje em dia quem posta no Cage Match é hater da WWE, a nota do show está 6,91, ou seja, próximo de 7, tá? Com muita gente dando nota 8. Tá? Que a gente tem uma curva normal, muita gente dando nota 6, 5, aí os haters da WWE, mas muita gente dando 8 e 9 para o show. E eu fui em alguns sites que fazem pontuações das lutas, pontuações muito próximas das minhas, e gente dando nota 7,5, 7,75 pro show. Então, assim, cara, não fugiu muito, não. Muita gente achou esse show bom, sim, senhor. A verdade é que, às vezes, a gente olha alguns comentários de algumas pessoas falando que o show foi ruim, e, na verdade, são comentários de pessoas que fazem comentários ruins porque sabem que se engaja. Eu vejo isso aqui pelo canal. Todo vídeo que eu faço detonando a WWE engaja mais. É impressionante, até nas lives da WrestleMania. Na WrestleMania, para você ter uma ideia, e aqui para todo mundo do canal ter uma ideia, a noite 1 da WrestleMania foi uma porcaria, lembra? Enquanto que a noite 2 foi incrível, foi muito boa. A live da noite 1 da WrestleMania teve mais audiência do que a da noite 2. O pico de pessoas na live da noite 1 foi de 1.180 pessoas após o show, enquanto da noite 2 foi cerca de 1.050. O total de visualizações da noite 1 foi de mais de 13 mil, enquanto que o da noite 2 foi 12 mil. Um dos vídeos que mais engajaram aqui no canal nesse ano, que teve 7 mil visualizações, foi o meu vídeo logo depois da noite 1 da WrestleMania, detonando o show. Então a verdade é que o pessoal percebeu que negatividade engaja muito mais do que positividade. Se eu quisesse, eu poderia estar fazendo vídeo aqui detonando a WWE, pegando só os pontos fracos. E vocês iam comprar. Vocês iam comprar a ideia. Entendeu? Só que eu não faço isso. É escolha editorial do canal. Minha escolha editorial é fazer uma avaliação crítica, sim, criticar quando tiver que criticar, elogiar quando tiver que elogiar. E, meu amigo, defender o produto, porque eu quero que vocês voltem em vez de abandonar a WWE. Então, para você, Lorde Azir, só posso dizer o seguinte. Boa parte da IWC tá maluca, porque muita gente considerou o Backlash um bom show. O que eu posso fazer? Agora, vamos comentar mais um pouquinho sobre esse show, né? E aí a Blackthorn, ela traz o contraponto, né? Ela vai dizer o seguinte:
O show não foi excelente, mas também não foi um crime contra a humanidade como a galera da gringa tá falando. Achei Seth Brown e Roman Fatu bem trucados, apesar de muito boas. A luta de tag foi muito divertida de assistir. E Trick e Sammy foi legal demais. Agora, Asuka e o Sky foi a melhor da noite para mim. E isso antes de saber que pode ter sido uma despedida da nossa Imperatriz da Manhã. A gente já vai falar sobre isso. 8 de 10 para o show e por ordem de lutas dou 4, 4, 3, 5 e 4 estrelas. É isso. Entendeu? Inclusive, como eu acabei de falar, muita gente se especializou em falar mal da WWE. Pega shows excelentes da WWE e dá nota 1. Entendeu? Tem cara aqui no YouTube que se especializou nisso. O cara tem quase 1 milhão de inscritos. E o pessoal não entende por que ele ainda assiste WWE. Pô, o cara, ele ainda assiste WWE porque ele sabe que falar mal da WWE dá audiência. Dá audiência. Entendeu? Não precisa ir muito longe, vocês sabem disso. Tem criador brasileiro que é especialista nisso. Então, o que eu posso dizer eu não trabalho dessa forma. Não gostou? Paciência. Mas eu sei que vocês gostam do contraponto. Eu sei que vocês gostam de ver o meu conteúdo e fazer o contraponto com outros. E isso aqui é legal. Quanto mais variedade nós tivermos, melhor. Quanto mais canais nós tivermos, melhor. Quanto mais gente falando de WWE, melhor. Porque assim a gente cresce o nicho. E quando a gente crescer o nicho, quem sabe a gente não torna a WWE popular o suficiente aqui no Brasil para que a gente tenha um show aqui. Coisa que eu sei que muita gente quer. Tá bom? Mas é isso, tá? Eu acho que a verdade é que muita gente está elogiando sim o Backlash. E não é maluco quem achou que o show foi bom, não. Agora, o Yuki Natsu vai fazer um comentário sobre Asuka e Sky. E aqui a gente vai começar a falar sobre a Asuka, tá? Ele vai fazer o seguinte comentário. Fala, titio, tudo bem? Eu amei o combate entre a Asuka e o Sky. Foi sensacional. Mas aquele abraço da Asuka na Io chamou a atenção. Será aposentadoria ou férias? Fica a dúvida. Um forte abraço, titio. Olha só, até a hora do show, a gente imaginava que ia ter essa luta, essa feud ia terminar, a Kairi Sane ia aparecer, a gente ia descobrir que ela não foi demitida, no final das contas, ia ficar todo mundo feliz, incrível e maravilhado com isso. Quando terminou a luta, que a Io Sky derrotou a Asuka decisivamente limpo, eu já fiquei preocupado. Eu pensei assim, eles acabaram com a feud. Eles acabaram com a feud. E aí a reação da Asuka depois é que chamou a atenção. Né? Para quem não viu o show, a Asuka ela quebrou a kayfabe, tá? Ela simplesmente ela abraça a Yoskai, ela tem uma reação efusiva, ela segura as mãos da Yoskai, parece falar que assim, pô, agora tá nas suas mãos, segue em frente, você merece, eu fiz de tudo para poder te elevar, agora tá contigo. A gente precisa lembrar que a Asuka, ela voltou no ano passado, em maio, e imediatamente foi colocada no roteiro da storyline do Absolute Dorama, com a Kairi Sane e com a Yoskai. E claramente a Asuka ela estava querendo elevar as duas. Infelizmente a Kairi Sane foi mandada embora, né? Ou na verdade ofereceram um contrato rebaixado e a Kairi não aceitou. Mas a Yoskai, eu acho que a WWE não vai cometer essa sandice, porque ela é a melhor lutadora no ringue da WWE hoje. Né? A Yoskai, ela não consegue ter luta ruim. É muito difícil ela ter uma luta ruim. Aliás, a pior luta que eu vi recente da Yoskai foi contra a Jade Cargill. Por que será, né? Mas, enfim, a Yoskai, ela merece ser levada. Ela merece voltar para a rota do campeonato mundial, apesar de que eu acho que não vai acontecer tão cedo, infelizmente. Mas ela merece. Ela merece bater de frente com a Liv Morgan, ela merece rivalizar com a Liv Morgan por esse campeonato mundial. E ali, quando a Asuka abraçou a Io e levantou a mão dela, e ela fez assim, me lembrou o gesto do The Rock fazendo isso com o John Cena na WrestleMania 29. Me pareceu a Asuka passando o bastão para a Io Sky e falando, olha, eu trouxe vocês até aqui, eu pavimentei a estrada, agora é com você. Agora, Io, é a sua vez de fazer isso por essa divisão. Então, o que eu posso dizer é obrigado, Asuka, por todo o seu trabalho, por ter ajudado a elevar a Io. A gente precisa lembrar que uma outra lutadora muito importante na história da Io Sky foi a Bayley. Pode ser que a Io Sky e a Bayley voltem a se relacionar, né? Quando a Bayley ela volta para a WWE no SummerSlam de 2023, ela traz 2022 ou 23, agora eu não lembro.
ela vem no SummerSlam, foi 2022, ela vem no SummerSlam, ela traz a Dakota Kai e a Io Shirai, que depois se transforma na Io Sky. E elas formam o Damage Control. Então a Io Sky, ela vem lá do NXT, se alia a se alia a, a Bayley e a Dakota Kai. E ali começa a estrada da Io Sky no main roster. Eu acho que quando a gente vê tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, que aí hoje ela merece estar onde está. Mas ela precisava desse bumpzinho da Asuka, né? E foi legal ver mais esse bumpzinho que ela recebeu. E a única coisa que eu posso dizer é que é uma pena, mas eu entendo. A Asuka está com 44 anos, já apanhou bastante na vida. Ela merece um descanso. E a notícia que veio da gringa, né? Até aquele momento a gente achava, cara, de repente a Asuka foi mandada embora. Ela postou nas mídias sociais uma música, a letra da música do Frank Sinatra, My Way, que fala sobre uma despedida. E ela fala que, apesar da despedida, ela se despediu do jeito dela, né? Então é uma letra muito emotiva. E nos bastidores, o pessoal do Wrestling Observer disse que a Asuka estava se despedindo de todo mundo no locker room. E segundo as informações, ela está semi-aposentada, seja lá o que isso significa. Inclusive, eles falaram isso, semi-aposentada, seja lá o que isso significa. Eu acredito que a Asuka ela deve deixar a WWE, talvez ela volte para o Japão e ela passe a trabalhar com as novas lutadoras japonesas, talvez fazendo um streamline com essas lutadoras para os Estados Unidos e lutando de vez em quando, né? Quando for interessante, quando for importante, ela fazer algumas lutas. Para a luta livre japonesa vai ser ótimo ter a Kana de volta, era o nome dela lá no Japão. E agora resta ver como é que ela vai influenciar lá na WWE, levando lutadores para lá, ou até para a AEW, né? Dependendo para onde que ela for. Né? Se ela for para Stardom, ela vai ajudar lutadoras a irem para a AEW, porque Stardom tem relacionamento com a AEW. Se ela for para Marigold, né, do Rossy Ogawa, ex-booker da Stardom, ela vai ajudar lutadoras a irem da Marigold para a WWE, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente ver aí. E aqueles que são fãs da Asuka com certeza vão sentir falta dela, como o Luciano César, que fez o seguinte comentário: Titio, independente da Asuka ter ido embora ou não, essa luta merecia ser de uma WrestleMania, merecia ter uma entrada triunfal, merecia ser à altura do legado da Asuka. Ela carregou a divisão feminina quando a divisão ainda estava se desenvolvendo. Ela deu um passo a mais na qualidade das lutas. E ainda era minha lutadora favorita, mesmo em uma nova geração recheada de superestrelas. Ao menos fico feliz de ver esse legado continuar através daí. O Luciano, ele foi perfeito na colocação dele. Eu acho que se a história era de que a Asuka iria se aposentar, ela merecia ter feito essa luta na WrestleMania. A gente estava clamando para que essa luta acontecesse na WrestleMania. Mas é que eu acho que a história dos contratos serem renovados e serem retirados 50% do salário veio depois da WrestleMania. E aí o criativo resolveu adiar a luta. Né? O criativo resolveu adiar a luta. Eu até mesmo não sei se de repente isso não aconteceu por conta se isso de repente não aconteceu por conta da situação, não só do contrato, né, da diferença, da questão do contrato, da redução do contrato da Asuka, possivelmente, se ela não decidiu se aposentar por conta disso. Né? De repente foi por conta disso. Vamos aguardar para ver, porque a gente tem muitas questões ainda pendentes sobre a Asuka para estudar. A única ressalva que eu vou fazer ao comentário do Luciano César, e é uma opção pessoal, é da Asuka ter carregado a divisão feminina da WWE quando ela ainda estava se desenvolvendo. Porque a verdade é que a Asuka ela já entra na divisão feminina da WWE quando ela já estava desenvolvida. Né? E as lutadoras que desenvolveram a divisão feminina foram Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley, a própria Alexa Bliss. Né? Tiveram várias lutadoras que subiram antes na WWE, a Paige, que já estava lá. Né? Então, assim, várias lutadoras
que subiram da NXT na turma de 2015, que ajudaram a realmente pavimentar o desenvolvimento da divisão feminina da WWE. Acho que ela foi mais uma peça, e uma peça importante nesse desenvolvimento da luta livre feminina nos Estados Unidos. Mas eu vejo outras lutadoras como tendo esse papel primordial, tá? Então, assim, aí é uma questão de opinião, uma questão de gosto e tal, e não vou pegar muito no pé, não. Eu acho que as pessoas conseguem ver ali, né, por ser, ele mesmo falou que a Asuka era a sua lutadora favorita, né, então, obviamente, ele vai ter essa visão, né, mas, assim, sem problema, e, na minha opinião, se eu tivesse que destacar 3 lutadoras que foram responsáveis pelo desenvolvimento da divisão feminina depois de 2015 foram Charlotte Flair, Becky Lynch e Sasha Banks. Né? Eu diria que até na ordem seria Charlotte Flair, Sasha Banks e Becky Lynch, porque a Becky Lynch ela pega um pouquinho depois. Né? Ela no começo ela era a terceira peça das Four Horsewomen. A Charlotte Flair e a Sasha Banks carregaram bastante o piano bem no começo da rivalidade, trocando o título várias vezes. Tá? Mas tranquilo, de boa. Né? Não vejo problema nenhum de achar a Asuka ter tido esse papel primordial aí. Agora o Nicolas vai falar sobre a luta do Bron Breakker e do Seth Rollins. Né? A gente passou sobre essa luta, foi a primeira luta da noite, e na minha opinião foi a melhor luta da noite, foi a primeira. Tá? E a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho. O Nicolas ele vai dizer o seguinte: a luta do Bron Breakker contra o Seth foi uma aula de wrestling. Os dois lutam demais. Teve alguns botes, mas não foi tudo isso que atrapalhou o andamento. E me surpreendeu o Breakker ter ganhado, já que o Seth tinha saído por baixo em todos os segmentos. E todos que saíram por cima dos segmentos acabaram ganhando. Afinal de contas, como o Trick e o Breakker, por exemplo. Ou seja, acho que nem sempre quem alguém sai por baixo vai ganhar a luta. Talvez a WWE esteja querendo mudar um pouco o padrão. Né? A gente tava meio que assim, quando a gente vê a WWE já de longa data, as coisas meio que ficam óbvias antes do show. A gente vê um lutador apanhando no último show antes do pay-per-view, a gente aposta no inverso. Né? A gente chega e fala, olha, vai acontecer o inverso. Então, fica até meio fácil de você prever lutas da WWE quando você conhece esse padrão. Mas talvez a WWE esteja querendo quebrar isso. Então, eles quebraram isso com o Bron Breakker, tanto é que eu achava que o Seth Rollins iria vencer, e eles quebraram isso com o Trick. Né? Eu tinha apostado no Trick para vencer, aí o Trick sai por cima na sexta, eu chego a tentar mudar o meu voto na Império do Wrestling para botar o Sami Zayn vencendo, mas eu não consigo, porque já tinha passado da hora. E aí, no final das contas, o Trick venceu. Então, eu ganhei o ponto no final das contas, né? Então, foi interessante, mas é meio fácil de você prever as lutas da WWE. Isso às vezes incomoda um pouco. Mas, se eles estão mudando agora, e eles mudaram nessas 2 lutas especificamente, isso é positivo, porque traz um pouco de imprevisibilidade para o show. Aí eu gosto dessa imprevisibilidade. Se a gente tem um show muito previsível, onde a gente sabe antes do show quais vão ser os resultados, o pessoal fala, então para que eu vou assistir o show? Tem muita gente assim, muita gente fala, pô, vou assistir o Backlash para quê? Eu já sei os resultados, né? Então, eu acho importante a WWE trazer um pouco mais de imprevisibilidade para os seus PLEs. E que bom que das 5 lutas eles trouxeram 2 resultados que foram contra o que normalmente a gente imagina. Mas sim, foi uma luta muito legal e a gente precisa elogiar os lutadores por conta disso. Inclusive, o Leonardo ele vai falar também sobre essa luta. Ele vai dizer o seguinte: no Backlash, o final falso de Seth e Bron foi cinema. Parecia realmente que o Seth ia vencer. E aquele stand de um salt me pareceu que o Bron improvisou, porque não conseguiu segurar o Seth depois que ele deu o giro vindo das cordas. Destaque que o Seth está com medo terrível do Spear do Bron. Bom, vamos falar algumas coisinhas sobre essa luta. Primeira coisa, a construção da luta foi perfeita. Tá? Assim, a história da luta, com eles conseguindo evitar os principais golpes um do outro e chutando dos finalizadores um do outro, foi muito bom. Aliás, eu gosto de lutas que você tem esse elemento, tanto de você chutar o finalizador do outro, quanto você aplicar o finalizador do outro. Eu me amarro quando isso acontece. Tá? Então, isso traz um sentimento de que, cara, você acha que a luta vai terminar e a luta não termina. A IW é especialista nisso. O problema é que eles exageram às vezes, né? Eles fazem isso numa luta, eles fazem 500 false finishes. E aí o pessoal vai à loucura tal, mas a luta fica meio assim. Se você for parar pra pensar, pô,
Então, por que, que a gente chama de finish e tal? Na WWE eles fazem isso menos, mas quando fazem acaba sendo muito legal, né? Então, essa luta aconteceu isso várias vezes durante a luta, foi muito positivo. Teve alguns botezinhos? Teve, mas não foi nada excepcional, não foi nenhum absurdo. E eu acho que o resultado foi o que deveria ter acontecido. O Bron Breakker venceu. Eu não gostaria que essa feud tivesse sido terminada agora, mas aconteceu, terminou. Parece que terminou, né? Não sei. A gente vai ver na segunda-feira, né? Mas parece que terminou. E aí a gente vai ter que ver agora o que vão fazer com o Bron Breakker e o que vão fazer com o Seth Rollins, né? Mas eu acho que a luta foi muito bem construída e eu gostei do Bron improvisando, né? Porque eu não me lembro de ver o Bron fazendo stand moonsault. Não sei se ele fazia na NXT, tá? Mas eu não me lembro de ele mandar esse golpe na WWE. E ver o Seth Rollins ameaçando dar um avalanche stomp, uma coisa também que é raríssima, né? E ele não conseguir aplicar, porque certamente seria um golpe devastador, foi interessante, porque é uma nova variação para o arsenal dele, que de repente pode ser utilizada no momento em que ele ganhar um campeonato mundial. Quem sabe até contra o próprio Bron, né? De repente, lá na frente, o Bron vai ser campeão mundial e o Seth vai conseguir ganhar o título dele, de repente usando esse golpe. Vamos ficar ligado aí, mas eu acho que o Seth vai aplicar esse Avalanche Stomp em algum momento aí e vai conquistar esse título. Talvez até contra o Roman também, quem sabe. Vai ser interessante de ver. Agora, o SRC Lock, né? Senhor Clock, não, meu Deus do céu, SRC Lock foi terrível, tiozão. O Senhor Clock vai fazer um comentário sobre a luta do Danhausen e do Minihausen. Ele vai dizer o seguinte: é um crime falar que a luta de duplas entre Danhausen e Minihausen versus Denise e Kit Wilson foi boa? Não é um crime, não. Não é um crime, não, Sr. Clock. Não é um crime porque a luta foi boa. Foi uma boa luta de televisão. Não sei se teria espaço num PLE. Mas foi legalzinha, foi divertida. Teve a primeira coisa que a gente precisa falar: o Minihausen já foi praticamente confirmado que é o El Torito. Tá? Saiu na PW Insider, mas saiu na PW Insider Elite, que você tem que assinar. Mas eu entrei na PW Insider e eu vi lá. O Minihausen aí 3 pontinhos você tinha que assinar. Então, basicamente, confirma a postagem no X de que o Minihausen era o El Torito, aquele lutador que lutou com os Los Matadores nos anos 2010, não sei se 2014, 15, alguma coisa assim. Então, era o El Torito, e quem lembra do El Torito lembra que ele é um bom mini lutador, né? Então, ele acabou tendo um bom desempenho na luta. Ele teve um bom desempenho, porque ele é troncudo, ele é forte, apesar de ser mini, ele é forte. Tanto é que ele fez o helicóptero lá, né? Acho que foi o Kit Wilson, se não me engano. Então, foi interessante de ver essa luta. Foi uma luta de comédia. Como uma luta de comédia, a gente tem que tratar desta forma. Foi uma boa luta de comédia ou uma luta ruim de comédia? E no final das contas, foi uma boa luta de comédia. Aquela câmera de clonagem, claramente, é trambique. Por quê? Porque os mini-housens que saíram de lá eram os mesmos que participaram da WrestleMania, tudo mini luteador, tá? E foi trambique, foi trambique. Então, assim, eu acho que é assim que a gente tem que tratar a persona do Danhausen. Ele não é um lutador místico, ele é um trambiqueiro. E dessa forma, ele consegue atrapalhar a vida dos outros lutadores. E teve gente que comentou assim: poxa, é um absurdo o que estão fazendo com o Miz. Poxa, estão andando pro legado do Demis na WWE. Cara, mas ele está construindo um outro legado, um lutador de comédia. Ele é excelente nisso. Então vamos apreciar o Demis como lutador de comédia, já que como um lutador de main event ou mesmo de midcard, ele não tem mais condições de ser. Não tem mais, entendeu? Na minha opinião, ele nem deveria ter sido um main eventer da WWE. Mas, enfim, eu acho que vamos apreciar o Demis como ele é bom, como um lutador de comédia. Ele é um excelente lutador de comédia. Vamos apreciar, vamos utilizar ele dessa forma e vamos apreciar as travessuras de Danhausen na WWE. Agora, o Nicolas vai fazer um comentário sobre o John Cena Classic, né? Que é aquela revelação do John Cena que eles vão fazer um show com lutas entre lutadores da WWE e da NXT. E ele vai fazer o seguinte comentário: o John Cena ter anunciado um título onde o público irá decidir o campeão demonstra que essa ideia deve ter sido criada no chat GPT, ou também chamado para nós brasileiros o título WWBBB, World Wrestling Big Brother Brasil. É o Nicolas sempre afiado
com seus comentários engraçadinhos. Não, essa luta, esse torneio não é do ChatGPT, porque ele é uma ideia derivada de um show antigo da WWE chamado de Taboo Tuesday, que eles tentaram fazer numa terça-feira, foi um fiasco de público, e aí depois eles botaram no domingo, fizeram o Cyber Sunday, né? E era um show onde as lutas tinham estipulações ou adversários que eram escolhidos pelo público ao vivo, sendo que todo mundo duvidou das respostas que apareciam lá. Tá? Ninguém acreditava que aquilo ali era real. A WWE simplesmente botava o que ela queria. Quando teve a situação lá do Shelton Benjamin, que foi escolhido para enfrentar o Chris Jericho, naquela época ainda era real, porque não era para ter sido escolhido o Shelton Benjamin. Tá? E acabou sendo escolhido, ele lutou contra o Chris Jericho, e no ringue, o Chris Jericho ficou sabendo que ele não deveria chutar do finisher do Shelton Benjamin, para que o Shelton ganhasse o título. O Shelton ganhou o título de surpresa, ele não sabia. Tá? Foi uma das pouquíssimas situações na história da WWE que aconteceu uma situação ali no meio do ringue para que fosse decidido o vencedor. Então, eles pegaram essa ideia lá de trás, da interatividade com os fãs no momento, e aí eles acrescentaram a história do John Cena do ano passado, do show com com lutadores da WWE contra lutadores da NXT. Eu acho que esse John Cena Classic ele só vai fazer sentido se apenas os lutadores da NXT puderem competir pelo título. Porque se eles botarem o lutador da WWE podendo competir pelo título, dependendo do lutador que aparecer, o lutador da WWE vai ganhar. Tá? Porque ele tem mais tempo, ele tem mais público, então o pessoal vai direcionar. Então, por exemplo, digamos que nesse WWE versus NXT, eles botem, por exemplo, Danhausen versus... Vamos pensar aqui alguém da NXT, versus Sakon Sugars, que é um lutador que ele tem uma pegada de comédia ali no estilo de luta deles. Sakon Sugars lá do Dark Stage. Se eles botam Danhausen versus Sakon Sugars, se eles botam Danhausen no show, o Danhausen ganha. Se eles botam o Boba Fett no show, o Boba Fett ganha. Se eles botam o Trick Williams no show ou o Devon Evans no show, esses dois ganham. Mas digamos que eles botem um Tony DeAngelo, eles botem aí um Leon Slater, talvez já vindo assinado da TNA, alguma lutadora, tipo uma Tatum Paxley, tipo uma Izzy Dame, tipo uma Kendall Gray, elas façam grandes lutas. Mas aí, se tiver um lutador muito popular da WWE, vai roubar a atenção. Por isso que eu acho que esse torneio, esse campeonato que o público vai votar, só vai funcionar se for uma escolha para os lutadores da NXT. Se for lutador da NXT que for competir, aí é legal. Aí é legal. Na verdade, vai ser um grande concurso de popularidade. Essa que é a verdade. Você não vai ter muito, vamos escolher o melhor lutador da noite. Não. Não vai acontecer isso. Então eles vão pegar, assim, não ter a melhor luta da noite. O lutador mais popular que aparecer vai vencer. Então eu já adianto. Se a Tatum Paxley aparecer nesse show, é capaz dela ganhar. É capaz dela ganhar. Porque eu acho que hoje na NXT a Tatum seria a lutadora mais popular do show. Tá? O Tony DeAngelo ainda não chegou nesse nível. Tá? Então, se a Tatum Paxley lutar, ela ganha esse troço. Se ela não aparecer, aí eu já não sei, porque ainda estão construindo muita gente lá. Tem o Mason Luke, que vem das mídias sociais, pode ser que ele tenha uma grande chance de vencer isso, porque ele tem um following já nas mídias sociais. Podem ser algumas outras situações que venham a acontecer. Então, vamos aguardar para ver. Tem muita gente criticando o torneio, tem muita gente elogiando o torneio. A única coisa que eu posso dizer é, vamos aguardar. Assim, é um mantra aqui no canal. Vamos aguardar para ver como é que vai ser isso. Antes da gente criticar, vamos ver a execução disso. E aí, cara, o maior exemplo disso é o segmento do Homem de Gengibre. A gente criticou, no final das contas o segmento foi bom. Vamos aguardar para poder decidir se essa história do John Cena Classic vai ser boa ou se vai ser ruim. Agora vamos falar sobre a luta do Roman Reigns contra o Jacob Fatu. E aí o Cauã ele vai fazer um comentário sobre o caso e ele vai dizer o seguinte: quem pensou que essa rivalidade samoânica só iria servir para encher a barriga do Roman ou matar a persona do Jacob se enganou. Fatu já era uma ameaça, mas o cara está sendo elevado a um nível tão alto, tão ameaçador, que até mesmo os Usos tiveram medo de salvar o OTC. Loucura! Hashtag acknowledge.
Bom, primeira coisa, eles deram a entender isso no pós-show, tá? Por quê? Porque os Usos estavam na arena. Os Usos estavam na arena, eles participaram do pré-show, eles tiveram a oportunidade de ajudar o Roman Reigns e eles não ajudaram. Então vai ficar sim a história de que os dois ficaram com medo do Jacob. Ou que eles podem, na verdade, no final das contas, se aliarem ao Jacob como um novo chefe da tribo, que pode ser aonde essa história está caminhando. Tá? Se o Roman ficar até o SummerSlam e depois sumir da companhia, pode ser que eles façam Roman versus Jacob na SummerSlam e o título mude de mãos aí. Em vez de mudar para o Boba Fett, se eles não quiserem puxar o gatilho com o Boba Fett do SummerSlam, eles podem fazer o Jacob ganhar o King of the Ring, derrotar o Roman e se tornar o novo chefe da tribo. E aí o Roman dá uma sumida e passar a fazer só participações especiais na WWE. Não acho que se aposente, não, mas pode acontecer. Então, pode ser por isso que eles não apareceram. Tá? A gente vai ter que ver como é que essa história vai se desenvolver. Vamos ver o que eles vão falar na segunda-feira, como é que o Roman vai reagir, se o Roman vai criticar os Usos não terem aparecido, ou se vai dizer que esse foi o plano o tempo todo, mas a gente vai ter que aguardar para ver essa situação. Com relação ao Jacob, meu amigo, eu estou com vocês, estou contigo, Cauã, e eu estou com o Eu Sou Dualidade, que vai dizer o seguinte: olha como uma grande estrela eleva um outro talento. O Roman venceu, mas o Fatu saiu como campeão. A WWE precisa do chefe. Sim, a única ressalva que eu faço é que o Roman ele tem uma tendência um pouquinho maior de ajudar a elevar outros membros da sua família, apesar de já ter levado outros lutadores no passado, tá? Que não sejam da sua família. Mas ele tem essa tendênciazinha, que é muito cômodo, né? Eles mantêm o domínio do roster sobre a própria família. Então, o próprio Roman chegou a falar isso com o Jacob, quando ele falou o seguinte: você quer elevar a sua família, eu quero elevar gerações e gerações da nossa. Né? Então, assim, você quer elevar seu núcleozinho familiar, eu quero elevar a bloodline inteira. Então, quando a gente vê o Roman trabalhando para elevar outros lutadores, a gente vê ele fazendo muito isso para a gente da bloodline. Em alguns casos, ele faz isso para outros lutadores, por exemplo, Bronson Reed e a Division no ano passado. Né? Quando ele perdeu para o Bronson Reed, isso aconteceu. E aí teve aquele segmento que durou quase uma hora lá, envolvendo o Bronson Reed e o Bron Breakker. Mas eu acho que, em geral, o Roman tem uma tendênciazinha a elevar talentos da própria família, o Jacob é da família. Então, a gente tem que ver se, por exemplo, ele vai ter a mesma situação para elevar o Boba Fett, ou se, de repente, ele vai primeiro passar o título para o Jacob e aí o Jacob vai elevar o Boba Fett. Tá? Então, vamos aguardar para ver. Mas essa história ela está caminhando para uma dessas duas hipóteses. Ou o Jacob eventualmente perde e reconhece o Roman, que eu achava que isso ia acontecer, mas pelo visto não vai acontecer, pelo menos não agora. Ou se a gente vai ver, na verdade, o, o Jacob Fatu derrotando o Roman Reigns, se tornando campeão mundial, e o Roman passando a tocha para ele, fazendo com que o Jacob seja um novo chefe da tribo. E aí os Usos apoiando ele. Vamos aguardar para ver se vai ser isso que vai acontecer. Para terminar, o Lord Azir ele trouxe um outro comentário que eu queria trazer aqui para vocês, né, também sobre o main event. Ele vai dizer o seguinte: já é a segunda vez que o Roman flerta com desclassificação. Na WrestleMania, muitos acharam que o lance das escadas foi bot. Acho que agora está meio que comprovado que não foi. Não entendo por que colocar aquilo na luta. Dava para preservar a aura do Jacob somente com o segmento pós-luta. O Roman não pede a interferência dos Usos, mas depende dessas coisas para vencer. Se decide, Triple H, quer fazer ele face ou heel. Você tem um dos maiores de todos os tempos na field, faz ele parecer fraco, mesmo que o visual dele grite o oposto. O Roman tem físico, aura e ringue para bater qualquer um sem essas coisas. Pare de desrespeitar o chefe da tribo. Lord Azir, eu acho que você está simplificando um pouco as coisas, tá? O Roman Reigns ele está numa pegada, e assim, ele está num nível na companhia que ele pode vetar ou aceitar qualquer storyline. Qualquer um. Tá? E a gente ter alguma treta ali entre os dois,
para poder simplificar ou dificultar um pouco a história, é o Roman que vai pedir. Não é o Triple H. Não é desrespeito do Triple H fazer o Roman precisar de ajuda para vencer. É o Roman que pede isso. É o Roman que sugere isso. Está na cara, entendeu? Então, aqui claramente o que o Roman quer é manter as pessoas da sua família na frente da tela, tá? Ele está ajudando a elevar as pessoas da sua própria família. Ele está botando dinheiro na mesa das pessoas da sua própria família. Então, não. Quando o Roman Reigns aparece com o Jimmy e o Jay no ringue, não é o Triple H forçando nada, não. É o Roman que pede. É o Roman que pede. E aí, quando isso acontece, todo mundo da família dele fica feliz. Agora, essa luta especificamente, não teve nada. Não teve treta nenhuma. Teve apenas a pancada lá no juiz, né? Mas até o juiz até se recuperou. Então, como assim, né? O Jimmy e o Jay não apareceram na luta. O Jimmy e o Jay não apareceram na luta. Não teve Paul Heyman. Paul Heyman se meteu lá na primeira luta. Então, assim, poxa, o Roman se aproveita dessas coisas para vencer. Mas que coisas? Não teve nada. Ele apenas foi lá e venceu de boa. Poxa, tinha um turnbuckle exposto. Tinha um turnbuckle exposto. Ok. Por que não? Você, poxa, o Roman poderia vencer utilizando golpes normais, né? Poxa, ele não pode usar uma cadeira, ele não pode usar um turnbuckle exposto, porque isso vai fazer ele rir. O Roman é muito mais do que heel ou face. O Roman é um Roman. O Roman Reigns é isso. Né? Às vezes você acha que ele é face, às vezes você acha que ele é heel. Eu acho que ele está muito mais para heel do que para face. Pelo menos é a minha opinião. Tanto é que na field com o CM Punk ele atuou muito mais como heel do que como face. Mas ele não tem uma definição. E que bom que a gente não tem alguns lutadores que tenham definições. Isso faz com que a coisa fique um pouco mais realista. A gente fuja um pouco daquela dualidade heel e face que torna a coisa muito mais interessante. Eu quero mais é que eles façam isso com vários outros lutadores. Estão fazendo isso com o Sami Zayn, estão fazendo isso com o Trick Williams. Que façam isso com mais lutadores. Que eles fujam dessa história de que esse aqui é heel perfeito, esse aqui é face perfeito. E eles façam lutadores que caminhem em zonas cinzentas. Sabe quando é que a WWE foi especialista nisso? Na Attitude Era. É verdade. A gente pode estar caminhando para uma nova era em que as personas da WWE não tenham alinhamentos claros. Não seja só heel e face. Talvez a gente tenha que começar a olhar mais para os alinhamentos do Dungeons and Dragons, aqueles 9 alinhamentos clássicos, né? Chaotic Neutral, Chaotic Evil, Lawful Evil, Lawful Neutral, Lawful Good, Chaotic Good, Neutral Good, aqueles 9 alinhamentos que você pode classificar um personagem na WWE. Talvez a gente tenha que começar a classificar os lutadores da WWE desse jeito. E aí vai ser interessante a gente ver essas dinâmicas e a gente conseguir trazer, de repente, assim, ter uma visão um pouco mais detalhada sobre eles. Eu particularmente estou gostando. Eu quero mais é que continue assim. Eu quero fugir dessa história do Rio clássico, do Face clássico. Eu quero ver personas mais complexas, mais realistas, pessoas que podem ser boas, mas que às vezes dão uma surtada, né? Pessoas que são ruins, mas que podem ter motivos interessantes, como é o caso do Sami Zayn, em que ele é um rio, mas que tudo o que ele fala é verdade, né? São verdades que nós falamos. Isso me intriga, isso me faz prestar mais atenção nas histórias, me faz querer me aprofundar mais nas histórias e tentar ver o que está ali por trás. Isso me agrada muito. Espero que a WWE continue nessa pegada. Beleza? Muito obrigado a todos por assistirem novamente o nosso conteúdo. Desde já eu quero agradecer a audiência de todo mundo, a todos que estiveram na nossa live do Backlash e quero convidar vocês para a nossa live do Monday Night Raw, hoje, 8h30 da noite, aqui no canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Já vou estar no meu estúdio, não é Chroma Key. Se fosse Chroma Key, eu estava usando ele aqui na casa do meu cunhado. Mas não é Chroma Key. Vou estar esperando vocês lá. Vai ser um grande prazer acompanhar o Monday Night Raw com todos. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que o YouTube continue divulgando os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Falta pouquinho para a gente chegar a 13 mil inscritos. Agora a nossa meta é chegar e passar os xingos, hein? Falta pouco.
Faltam cerca de 3.200 inscritos aí, quem sabe, né? Ô, rapaz, não é rivalidade não, mas eu queria muito chegar e passar ele, quem sabe. Conto com vocês para isso. Não deixe de continuar ajudando o nosso canal. Vou deixar uns vídeos aqui na tela para vocês assistirem e maratonarem durante a semana. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.